Oi, pessoal, vim partilhar com vocês como iremos trabalhar o querigma fé e conversão com a parábola do semeador. Setembro, mês da Bíblia, essa palavra não pode faltar, não é verdade? Então, conforme você tem acompanhado aí nos outros vídeos, o encontro aqui que eu participo é toda quinta-feira. Então, hoje, domingo, preparei todo o encontro para quinta-feira. Esse vídeo é o planejado. Depois eu volto aqui para a gente ver se deu certo ou não, combinado? Então, o querigma fé e conversão, a gente utiliza a cor verde, tá? Começamos com a acolhida. Se você quer saber mais sobre a acolhida, precisa ver o vídeo anterior. Mas receber as crianças com amor, com uma escuta ativa, né? O meu encontro é na quinta-feira, e na quinta-feira é dia 21, é dia da árvore. Então, vou aproveitar esse gancho para perguntar: e aí, o que vocês fizeram na escola? Como é que foi a atividade? Porque sempre na escola eles fazem alguma coisa do dia da árvore. Então, é um jeito deles responderem, né? Eu estou perguntando como foi o dia deles, que atividade que eles fizeram, né? E aí eles se empolgam para contar se fez desenho, o que fizeram, tá? A gente vai aproveitar esse momento para fazer uma revisão do grupo anterior. O grupo anterior, eu dei os conceitos básicos da Bíblia e hoje é uma continuação. A gente está fazendo um trabalho aí de crescer na fé com as crianças, tá? Depois eu penso em futuramente fazer um vídeo mais elaborado, mais formativo. Mas esse crescer na fé é o que faz o desenvolver da consciência cristã. E é esse desenvolvimento da consciência cristã que leva a pessoa a crescer em graça e em sabedoria. Futuramente vou fazer um vídeo, mais aprofundado sobre isso, tá bom? Então, fazendo um resuminho ali, quem veio semana passada? Vocês lembram o que a tia falou? Você lembra qual foi a brincadeira? E aí faz essa ligação, né? Lembra o que foi no grupo anterior e já faz um link com o grupo de hoje. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a Bíblia de uma maneira toda especial. Vamos conhecer o semeador, quem é, o que será. E aí você faz aquele link entre os dois encontros, tá? Aproveita para estabelecer as regras do encontro para relembrar, né? Se são as mesmas crianças, na verdade você só vai dar uma reforçada. Faz a oração inicial, o sinal da cruz. Vamos para o terço querigmático, tá? Se você ainda não conhece o terço querigmático, entra aí no blog da tia Paula Limeira, tá aí o endereço no slide, o endereço do site. Lá vai estar explicando tudo direitinho. Fé e conversão, verde. Antes do terço, vamos aproveitar para falar um pouco o que é fé. Fé é acreditar naquilo que eu não vejo. O que é conversão? Olha, eu estava numa vida velha e aí, de repente, eu encontrei Jesus, eu conheci Jesus e não tem como ser o mesmo depois que eu conheço Jesus. Então, isso é converter, é mudar de vida. E aí, deu essa explicação, não tão curtinha que nem eu estou fazendo aqui, pode se alongar um pouquinho mais, e já começa o terço querigmático. Jesus aumenta a minha fé e muda a minha vida. Aí o terço, repetindo como vocês quiserem, né? Os meninos falam, as meninas respondem, cada um faz uma conta, as tias falam e as crianças respondem. Aí é livre, né? Pode até deixar as próprias crianças escolherem, tá? Animação às músicas,
Semana passada não conseguimos, tomara que essa semana a gente consiga. Eu alterei toda a Bíblia é Comunicação pelo homenzinho torto, né? Porque o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Então, achei que combina mais, né? Com toda a temática do dia. E aí, banheiro e água e o nosso louvor, que vai ser uma dinâmica com bexigas. Essa é muito legal, tá bom? Como vai ser? Qual é a expectativa, né? Escolha um salmo de louvor. Eu coloquei exemplos aí, o 144, o 146, o 150, mas tem vários salmos de louvor. Você é livre para escolher o qual você quiser, né? Que seja uma leitura fácil, palavras mais simples para as crianças, tá? Então, aqui, ó, eu escolhi o Salmo 50, peguei aí do site da Bíblia Ave Maria, só que o Salmo 50 são só 5 versículos, né? E eu tenho uma média de 12 crianças por encontro. Então, eu peguei também o 146. E qual vai ser o trabalho? Eu vou imprimir, né, assim, os versículos e vou recortar as frases. Então, eu vou recortar uma tirinha do versículo 1, uma tirinha do 2, uma tirinha do 3, uma tirinha do 4, tá? E aí, por versículo, vou dobrar, fazer um papelzinho assim, ó, dobradinho com versículo. Vou colocar dentro de uma bexiga, tá? Eu vou escolher a verde, porque é fé e conversão, e não queria das cores. O verde aqui é fé e conversão. Vou encher, amarrar e colocar tudo num saco grande, tá? Um saco de lixo grande. Então, encho a bexiga, coloco o versículo na bexiga, encho e amarro. Isso antes de começar o grupo. Quando for o momento do louvor com a dinâmica das bexigas, as bexigas já estarão cheias e com o papelzinho dentro. Ah, você não conseguiu chegar antes porque sai do trabalho, vai direto para o encontro com as crianças. Não faz mal, então. Fala para as crianças colocarem o papelzinho e elas mesmo encher. Elas também vão gostar de fazer isso. Amarra. E aí, gente, é a mistura da brincadeira com a mensagem, né? Com o que você quer que elas aprendem. Então, não esqueça, a criança aprende brincando. Então, eu vou jogar todas as bexigas por alto, vou dar ali uns minutinhos para falar para elas, ó, não pode deixar a bexiga cair no chão. E aí fica um batendo no outro, eu dou uma espalhada nas bexigas para dar uma animada nelas, né? E quando eu apitar, ou quando eu falei parei, elas vão pegar a bexiga. Cada um vai pegar a sua bexiga e vai estourar. Quando estourar, cada um vai pegar o seu papelzinho e aí vai ter o número dos versículos. E aí eles vão ver qual é o seu número. 1, 2, 3. Vamos então ficar na ordem dos números. Ficou na ordem dos números. Agora a gente vai louvar ao nosso Deus através do Salmo. E aí cada uma vai ler o seu papelzinho que pegou, tá bom? Eu vou conseguir fazer no meu encontro porque a maioria lê, tá? Mesmo que seja um pouquinho, elas leem, né? Elas não é só desenho. Então, o plano é esse, tá bom? Acredito que vai ser bem legal, elas vão gostar bastante. Leu os salmos, elas terminaram de ler, a gente vai colocar na caixinha, deixa elas irem, né, beber água, ir no banheiro, porque elas vão pular com a bexiga, vão ficar agitadas. E aí, já voltando da água e do banheiro, já vão aceitando que vai começar a hora da palavra. É a parábola do semeador, tá? Peguei de Mateus 13. E aí, gente, com a Bíblia na mão, a gente começa a ler, tá bom? Nós vamos ler até o versículo 4, como se fosse um narrador, né, da história. E aí, hoje, para essa parábola, as crianças vão ter uma participação ativa,
tá? Eu vou colocar elas dentro da história. Então, o que eu pensei e já preparei? Eu imprimi, tá? Folhas com o solo pedregoso, o solo com espinhos e a terra fértil, tá? Na folha de sulfite, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Na folha de sulfite, e daqui a pouco eu explico como vocês vão fazer. Eu só estou explicando a ideia primeiro. Então, imprimi 4 folhas com solo pedregoso, 4 folhas de sulfite com solo espinhoso e 4 folhas com terra fértil. Eu vou fazer um caminho, uma fila no chão. Então, 2 pedregoso, 2 de espinho e 2 fértil e uma fila, tá? Vou cortar papeizinhos preto pequenininho, pode ser crepom pequenininho, para fingir que é as sementes. E aí, cada criança vai ser o semeador. Elas vão receber as sementes e elas vão andar naquele caminho de folha de sulfite que está no chão, só que simbolizando os tipos de solo que aparecem na parábola. E eu vou falar para elas assim: crianças, vocês são semeadores, vocês estão recebendo as sementes, que vocês possam andar por esse caminho, pela estrada, e jogar suas sementes. E aí, uma por uma, em fila, elas em fila, é o que eu imagino, tá? Elas em fila vão jogando as sementinhas. Quando todas terminarem, eu posiciono elas em frente à fileira, né? E aí eu vou falar para elas continuar a leitura, né? Eu vou continuar a leitura, tá? Na parte de trás da folha de sulfite, ó, eu escrevi o versículo. Então, as folhas estarão assim. Aí eu vou falar para uma criança ir lá e virar a folha. Pode ser que, como num jogo da memória, eu tô pegando aqui, tá? Como no jogo da memória, ela vire e não tenha nada. Não faz mal, ela vira de novo e volta para o lugar. Aí vem outra, até encontrar. Aqui encontrar, a gente vai ler junto o que significa aquela semente naquele solo, tá bom? Com certeza, algumas das sementes vão estar fora do caminho. Então, eu falo assim: olha, crianças, vamos olhar. Você está vendo as sementes que não caíram na estrada, não caíram em nenhuma folha? Então, essas simbolizam as que caíram pelo caminho. E aí eu continuo a sequência, tá bom? Então, mostrando agora, ó, acompanha no slide. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a ideia, mas talvez com os slides fique mais claro. Então, ó, o que eu fiz? Joguei no Google, ó, solo pedregoso, tá? Apareceu um monte de imagem. Escolha uma para imprimir na folha de sulfite. Escrevi no Google, solo com espinhos. Pode escolher qualquer imagem e imprime. Escolhi solo fértil, escrevi aí, ó, no Google. Escolhi qualquer imagem e imprimi, tá? E ficou assim, tá vendo? Aí é a minha sala, tá bom? Mas lá vai ser no nosso encontro. Então, ó, tá vendo aí, ó, no começo, 4 de pedra, 4 de espinho e 4 terra boa, terra fértil, tá? É que ficou muito claro por causa da luz, mas no papel tá mais bonitinho. Minha impressora também não tá tão forte, não tá com muita tinta. Eu acho que numa impressora com mais tinta vai ficar mais vivo. Eu não sei desenhar, tá? Mas se você, tia, souber desenhar, acho que vai ficar bem legal também, hein? Pensei em colar essa sulfite em EVA ou em cartolina, tá? Para colocar no chão. Mas aí hoje, domingo, aqui em casa eu não tinha, tá? Eu vou ver se até quinta-feira eu compro para fazer um caminho um pouco maior, um pouco longo,
para elas estarem andando, tá bom? Então, as crianças vão andar no meio desse caminho e vão jogando as sementes, tá? E depois, ó, aí eu imprimi todos os versículos. Ficou assim o verso, do jeito que tá aí aparecendo. E essas bolinhas pretas vão ser as sementinhas que eu vou fazer com papel preto, mas pode ser crepom também. Um pouquinho maior, porque o que eu imagino que se for uma sementinha muito pequenininha, por exemplo, de mamão, na hora que elas jogarem e ficarem de longe para ouvir a explicação, elas não vão conseguir enxergar direito, né, aonde que caiu. Então, um papelzinho maiorzinho, fingindo que é semente, elas não vão nem questionar, porque criança é assim, né? Se você falar que esse papel é semente, para ela é semente, pronto, que acabou. Ela consegue entrar nesse lúdico. Terminei de explicar, elas terminaram de virar as folhas, a gente terminou de ler. Aí eu vou mostrar uma imagem de Jesus, tá? Eu coloquei essa daí simbolizando, mas eu tenho um banner de Jesus com as crianças e eu vou continuar na leitura de Mateus 13, 18, 23, que é a explicação da palavra, né? Vou pegar aqui, ó, para vocês. Cadê? Tá aqui, ó. Que o sentido da parábola é quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende. O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho, tá? E daí por diante. Até quinta-feira eu preciso estudar mais isso para explicar melhor, né, para as crianças. E aí é essa a ideia, tá? Terminando, se for um grupo de oração, leva a oração do Espírito Santo. Mas também se não for grupo de oração, gente, se for uma catequese, por exemplo, eu também colocaria uma oração no sentido assim, de pedir, de levar as crianças a pedir, né, para Deus que elas fixem, né, a palavra de Deus no coração, que elas sejam esse solo fértil, né? Jesus, faz do meu coração um solo fértil. E aí tem que ser na hora, tem que ser uma oração do que Deus brotar ali no momento, tá bom? Como atividade de fixação, gente, tá faltando um A aí nessa fixação. A tia Nani me mandou mensagem e pensou de plantar feijão, tá? E aí eu adorei a ideia e abracei e nós vamos fazer. Eu peguei o passo a passo nesse site de Ciências da Educação. Estou corrigindo aqui. Nesse site. E a gente vai levar os copinhos, o algodão, e elas vão plantar o feijão, tá bom? A missão de casa vai ser cuidar do feijão, tá? E toda vez que olhar para o feijão, lembrar da palavra de Deus, não deixar de rezar em casa. E a gente faz a oração final e encerra, tá bom? Esse é o plano para quinta-feira. E aí a gente combina assim, ó. Na sexta ou no sábado eu volto aqui para contar se o planejado foi o que realmente foi colocado em prática, se foi a realidade do que aconteceu. E até se essa dinâmica aí meia doida, esse jeito doido aí, ó, que eu inventei de contar a parábola do semeador, se deu certo, tá bom? Então, muito obrigada. Se você for fazer, ou se tiver alguma ideia mais legal para acrescentar, para mudar, deixa aí nos comentários. E é isso, pessoal. Fica com Deus, tá bom? Um beijão.